Fala galera do sétimo ano, e aí gente, tudo bem? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre movimentos da população brasileira, tá? Sobre migração. O que é migração, galera? Migração se refere ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Então qualquer deslocamento populacional nós chamamos de migração, ok? E quem faz a migração é chamado de migrante, ok? Então as pessoas que realizam migração, que se deslocam de um lugar para o outro, são chamadas de migrantes, genericamente. Relacionado à migração, vamos falar aqui sobre a diferença entre emigração e imigração. Muita gente confunde, né? Essa questão relacionada à emigração e à imigração. Mas são conceitos bem fáceis da gente entender. Então vamos fazer aqui a diferença entre emigração e imigração. A emigração se refere ao movimento populacional de saída de um determinado país. A imigração se refere ao movimento populacional de entrada em um determinado país. Por exemplo, os japoneses que vieram para o Brasil entre o final do século XIX e início do século XX, no Japão eram considerados emigrantes, porque saíram de lá. E no Brasil, onde eles entraram, onde eles chegaram, eles eram considerados imigrantes, ok? Então, essa é a diferença entre emigração e imigração. Emigração, saída. Imigração, entrada. Relacionado aos movimentos migratórios, existe um movimento chamado de movimento pendular ou migração pendular. O que é esse tipo de migração? A migração pendular, ela se refere às migrações que as pessoas fazem diariamente entre cidades, para irem trabalhar, para irem estudar. Por exemplo, uma pessoa que mora em Ananindeua e se dirige todos os dias para Belém para trabalhar, né, ou estudar, e no final do dia volta para casa, isso nós dizemos que é uma migração pendular. Por quê? Porque todo dia, diariamente, ela faz esse deslocamento entre cidades, de ir e voltar, ok? Então a migração pendular é um movimento em que as pessoas realizam diariamente, que elas saem de uma cidade e vão para outra para trabalhar e estudar. E, ao final do dia, retornam para as suas casas. Ainda sobre a migração, existe também as chamadas migrações externas e as migrações internas. Qual é a diferença entre elas? A migração externa ou internacional é aquela feita entre países, de pessoas que se deslocam de um país para o outro. Por exemplo, uma pessoa que sai do Brasil para ir trabalhar, estudar fora, enfim. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa pessoa está fazendo uma migração externa ou migração internacional. Já a migração interna, ela ocorre dentro do próprio país. Como exemplo, uma pessoa que sai do Pará e vai morar, trabalhar, estudar em São Paulo. Ela está fazendo uma migração interna, se deslocando dentro do próprio país, nesse caso aqui, de um estado para o outro. Também tem as chamadas migrações forçadas e espontâneas, tá bom? Como o próprio nome indica, a migração forçada é quando a pessoa migra contra a sua própria vontade, ok? Fatores externos acabam contribuindo para que ela migre. Fatores que ocorrem no seu país, na sua região, acabam contribuindo para que ela migre, para que ela saia daquele país. Então isso a gente chama de migração forçada. Como, por exemplo, as pessoas que são obrigadas a sair de seus países para protegerem sua vida em razão de estarem ocorrendo em seus países guerras civis. Então, para protegerem suas vidas e de seus familiares, elas acabam saindo de seus países, formando os chamados refugiados. Ok? Também, exemplo de imigração forçada, nós podemos citar os africanos que durante o período da escravização no Brasil vieram para o nosso país, também contra sua própria vontade, vieram para serem escravizados aqui no Brasil. Já a migração espontânea, como o próprio nome indica, ela ocorre por vontade própria do indivíduo. A pessoa decide se mudar de lugar, ir para um outro país, ir para um outro lugar, em busca, de repente, de melhores condições de vida, também de estudar, se qualificar. Então isso a gente chama de migração espontânea, quando a pessoa migra por vontade própria. Quais são as principais causas das migrações no mundo? As diversas que a gente citou aqui, né?
Por exemplo, causas econômicas relacionadas ao desemprego, oportunidades de emprego em outros lugares, são fatores que levam as pessoas a migrarem, busca por melhores condições de vida. Também as guerras, como já citei para vocês, as guerras civis, os conflitos, são fatores que levam as pessoas a migrarem, saírem do seu local de origem, da sua terra, do seu país. Os desastres naturais, como terremotos, furacões, secas prolongadas, também são fatores que levam as pessoas a migrarem. As perseguições políticas, étnicas, religiosas, também são elementos que contribuem para que as pessoas abandonem, saiam do seu lugar de origem e busquem outro local onde elas possam, no caso, expor livremente o seu pensamento político, professar livremente a sua fé, ok? Então, esses fatores são alguns dos fatores que levam as pessoas atualmente a migrarem no espaço mundial. Ok, gente? É isso.